queridos alunos! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 19, com objeto de conhecimento História dos combustíveis fósseis e das máquinas térmicas, uso das tecnologias, detalhamento, combustíveis fósseis, máquinas e equipamentos que utilizam combustíveis fósseis, produção de gases pela queima dos combustíveis fósseis. E vamos para a nossa aula! Olá, queridos alunos! Fazemos a abertura da nossa aula lhe fazendo uma pergunta. De onde vem a energia do mundo? Mostrando aqui, uma cena típica de cidade grande, que é o quê? Um engarrafamento. A energia do mundo provém, em grande parte, dos combustíveis fósseis, que são o carvão, mas aí o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, que são formados pela decomposição de matéria orgânica, sob pressão e calor há milhões de anos. Embora atualmente seja a principal fonte de energia global, o seu uso intensivo contribuiu para as mudanças climáticas e o aquecimento global, impulsionando um movimento global para a substituição por fontes de energias mais sustentáveis, como a eólica, a solar e a hidráulica. Hoje vamos entender a origem dos combustíveis que movem o mundo, as máquinas que os usam e as consequências da queima deles para o nosso planeta e para a nossa região. Então, vamos iniciar o nosso conhecimento sobre combustíveis fósseis. O que são? São recursos naturais formados há milhões de anos, a partir da decomposição de matéria orgânica, plantas e animais, sob alta pressão e temperatura no subsolo. Os três principais tipos de combustíveis fósseis são o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, embora existam outros, como o cisto betuminoso, certo? E por que eles são importantes? Porque são substâncias orgânicas utilizadas na geração de energia por meio de reações de combustão, ou seja, de queima, que vai liberar calor como forma de energia. E isso é essencial para movimentar máquinas, gerar eletricidade e aquecer ambientes. Nós vamos iniciar pelo carvão mineral. O carvão mineral, como você observa aí na imagem, ele é o quê? Uma rocha sedimentar orgânica e um combustível fóssil que se forma pela decomposição de matéria orgânica, principalmente plantas, ao longo de milhões de anos em condições de pressão e ausência de oxigênio, como em pântanos, certo? E aí nós vamos ver que há diferentes tipos de carvão, do menos ao mais evoluído, e são classificados pela sua idade geológica e teor de carbono, que se traduzem em maior ou menor poder energético e capacidade de queima. São eles a tufa, o lignito, hulha e antracito, sendo o antracito o tipo mais antigo e com maior percentual de carbono e, por isso, poder calorífico, certo? Então, observem aqui na nossa imagem que nós vamos ter aqui a formação, certo? No primeiro, nós temos a tufa. Segundo, quando já ocorre o quê? Soterramento, tá? Temos o lignito, a hulha e o antracito. Então, veja que é uma escala,
que isso vai ocorrer de que forma? Através do tempo, pressão e temperatura. E aí, quanto mais desce, maior vai ser o teor de carbono. E a quantidade de água vai ser menor. Então, aqui no antracito é onde vai ter o maior teor de carbono e a menor quantidade de água. E por isso que ele é o que vai conter a maior capacidade de carbono, certo? E como é formado esse carvão? O processo de formação do carvão está dividido em várias etapas. Primeiro, o acúmulo de matéria orgânica. No passado, especialmente lá no período carbonífero, grandes florestas acumulavam matéria vegetal em pântanos e fundos lodosos, certo? E aí, o que vai ocorrer? A sedimentação. A sedimentação e o soterramento. Com o tempo, novas camadas de quê? De sedimento, né, como areia, argila, vão sendo depositadas sobre a matéria orgânica, soterrando e isolando-a do contato com quem? Com o oxigênio. Aí nós passamos para a compressão e pressão, que vai ser o quê? O peso das camadas sedimentares superior vai exercer, né, grande pressão sobre essa matéria orgânica, compactando e comprimindo cada vez mais. E aí nós vamos ter o aumento da temperatura. Conforme a matéria orgânica é soterrada, ela é submetida a temperaturas cada vez mais elevadas. E o processo de carbonização, as ações de calor e pressão vão o quê? Intensificar a decomposição química, certo? Da matéria orgânica, eliminando o hidrogênio e o oxigênio e aumentando quem? O teor de carbono, certo? E aí nós olhamos aqui, ó, o que vai acontecendo. Então aqui, essa primeira, né, é a tufa. Essa primeira camada, onde a gente ainda vai ter o contato com água, né, com oxigênio. A segunda camada, ó, o lignito. A terceira camada, aqui está mostrando o carvão betuminoso, certo? E aqui, mais embaixo, fica o antracito. E esse tipo de carvão, ele vai estar aqui, ó, a porcentagem de carbono. Na tufa vai ter 60%, lignito 70%, a hulha 80% e o antracito 98% de carbono. Por isso que a sua queima, né, vai gerar aí um alto poder calorífico, certo? E aonde é utilizado esse carvão mineral? Na geração de energia, nas termoelétricas, na indústria siderúrgica. Por que é utilizado na indústria siderúrgica? Porque o carvão mineral, quando ele entra em combustão, ele vira o querogênio, que tem ali, que aumenta muito, né, o poder calorífico dele. E assim permite a fusão de metais, certo? E na produção de produtos químicos. E o carvão mineral foi o primeiro combustível fóssil a ser amplamente utilizado durante a primeira Revolução Industrial, impulsionando máquinas a vapor e a produção em massa. E ainda hoje é utilizado para gerar eletricidade e calor através de usinas termoelétricas, certo? E no planeta, os maiores produtores de carvão mineral são a China, a Índia, os Estados Unidos, a Austrália, a Indonésia, a Rússia e a África, certo? E outros países 10,6.
você deve estar perguntando aí, professora, no Brasil tem carvão mineral? Então, o uso do carvão mineral para a geração de energia sempre foi um grande inimigo, né, dos ambientalistas e um dos principais focos de combate pelos movimentos de desenvolvimento sustentável. Sua queima é a mais tóxica do mundo e está massivamente presente em todos os cantos de geração de energia. Cerca de 70% de toda a eletricidade do mundo é produzida por ela. E como podemos ver, acaba transformando-se em um produto radioativo, certo? E aí, novamente a pergunta, professora, o Brasil tem carvão mineral? Tem, observem aqui. O carvão mineral, né, no Brasil é localizado aonde? No sul do Brasil, certo? Abrangendo ali os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, são ali os estágios da formação do nosso carvão mineral, no cinturão carbonífero, certo? Então, por que o Brasil não explora, professora, esse carvão mineral? Porque ele possui uma baixa qualidade, tem alto teor de cinza, baixa eficiência energética, o que significa que são necessários grandes volumes para gerar uma pequena quantidade de energia e é utilizado para a produção termoelétrica, indústria de celulose e produção do coque, que é um combustível carbonífero. Destaca-se em Santa Catarina na sua elaboração industrial, certo? E aí você tem que lembrar que para fazer a extração dele, né, tem ali um grande impacto no bioma. Então ali a gente tem biomas como os Pampas, a Mata Atlântica, que já é um bioma que já tem ali um grande impacto, que está ali sofrendo, né, uma grande redução. Então, pela baixa qualidade, não tem por que a gente investir nessa exploração, certo? E agora nós vamos falar do petróleo, onde o petróleo é um líquido natural, inflamável e oleoso, composto principalmente por hidrocarbonetos, que se formou ao longo de milhões de anos a partir da decomposição de matéria orgânica sob altas pressões e temperaturas, certo? Então, observe aí na nossa imagem que nós temos o oceano, onde tudo começa na superfície com o mar. Aí nós temos o pós-sal, certo? Que é as camadas de rochas acima do sal. E aí nós vamos ter a camada de sal, que é uma grossa camada de sal que se funciona como uma tampa, impedindo que o petróleo escape. E aí nós vamos ter o pré-sal, que aqui está o petróleo, que fica abaixo da camada de sal, bem fundo, entre 5.000 a 7.000 metros de profundidade, certo? Então, observem aí. E o que a gente quer ressaltar? Que é um recurso, a exploração do petróleo é um recurso não renovável, considerado, né, um combustível fóssil. Professora, tem a ver lá com os dinossauros? Não, a palavra fóssil, lembra que já foi dito? Decomposição de matéria orgânica, tem tanto animal quanto plantas também, certo? E apesar desse recurso, né, do petróleo, é uma das fontes de energia mais importantes do mundo, sendo também utilizado na fabricação de plásticos, de lubrificantes, de tintas e outros produtos, a sua importância, né, econômica, histórica e geopolítica é imensa, embora a sua queima contribua para o aumento, né, dos níveis de gás carbônico atmosférico, certo? E a gente tem que lembrar sempre disso, que é um recurso não renovável, que eliminando ali a exploração, geralmente as usinas, né, petroquímicas, elas têm um tempo de vida útil de 30 anos. Depois desses 30 anos, acaba ali o petróleo
com qualidade. E aí vai ter que furar em outro lugar. Então, a gente precisa renovar aqui, ó, os nossos meios de transporte por outras fontes, para que a gente diminua a necessidade, né, da exploração do petróleo. Haja vista que ele é um recurso não renovável que foi ali feito durante um longo período, milhões de anos, né? Que a gente, na nossa idade cronológica, não consegue repor para as futuras gerações consumirem na mesma intensidade que nós estamos consumindo hoje, certo? Então, observe aí um videozinho sobre a formação do petróleo. No passado, vegetais e animais mortos foram cobertos por camadas de sedimentos conforme passavam parcialmente por decomposição pela ação de bactérias, em locais com baixas concentrações de oxigênio. Com o tempo, a matéria orgânica foi transformada em compostos de hidrogênio e de carbono, hidrocarbonetos, nas formas líquidas e gasosas, constituindo, respectivamente, o petróleo e o gás natural. Ao longo desse processo, formaram-se diferentes arranjos geológicos que aprisionaram o petróleo e o gás natural presos em rochas impermeáveis, flutuando sob rochas permeáveis naturalmente cheias de água. Para serem utilizados, o petróleo e o gás natural são extraídos em poços de coleta. O petróleo é, então, direcionado para refinarias, que realizam um processo de separação de seus componentes, possibilitando a obtenção de uma série de produtos, como a gasolina e o óleo diesel. O gás natural, por sua vez, é envasado e processado. Muito bem, vocês viram aí, né? Como que é formado o petróleo, a questão da sedimentação, aquilo que a professora ressaltou, né, que foi feito ao longo de milhões de anos, certo? E agora nós vamos ver o processo de formação de forma resumida. Primeiro, nós temos o acúmulo de matéria orgânica, certo? O sepultamento e a decomposição, e aí vai ter o quê? A pressão e o calor, e a transformação química, né, que é o querogênio. E aí vai ter o quê? A migração e o acúmulo. Então, essa matéria toda para ser formada tem todos esses passos aí, certo? E quais são as utilizações do nosso petróleo? Principalmente, né, como combustíveis, com a produção de gasolina, de diesel, querosênio, o óleo combustível, né, que é utilizado nos nossos veículos, nos aviões e nos navios. Então, eles foram massivamente utilizados para a questão desses combustíveis e com a exploração, né, dos nossos veículos. Aí foi utilizado também para a geração de energia, né, usado em usinas termoelétricas para produzir eletricidade. Na indústria química, como matéria-prima para os plásticos, borrachas sintéticas, solventes e detergentes. Nós temos ainda como lubrificantes, óleos usados, né, em motores, engrenagens e máquinas industriais. E o asfalto, que é o derivado usado na pavimentação das nossas ruas e estradas. Nos cosméticos, como base para os cremes, maquiagens, perfumes e outros produtos de beleza, certo? Temos ainda como fertilizantes, utilizado na produção de fertilizantes nitrogenados para a agricultura, medicamentos como compostos de base para certos fármacos e insumos hospitalares. Então, o nosso petróleo bruto, como nós vimos até aqui, né? O nosso petróleo bruto, ele é extraído da onde? Do solo. E é conhecido como petróleo bruto. Passa por processos de refino para separar os diferentes componentes, como nós vimos aí nas diferentes utilidades, né? Como gases, óleos leves e pesados e outros produtos mais densos. E junto com a extração do petróleo, vem também
o gás natural, porque muitas vezes ele é encontrado junto com o petróleo, sendo extraído simultaneamente e utilizado como fonte de energia. Então, vamos observar aí como que é formado, né, o nosso petróleo juntamente com o gás natural. Combustíveis fósseis, a formação do petróleo e do gás. Há milhões de anos atrás, o fito e o zooplâncton morreram criando a matéria-prima do petróleo. Foi então que os restos dos demais organismos mortos foram enterrados sob camadas de sedimentos. Formaram-se hidrocarbonetos que migraram para as rochas, local em que ficaram retidos. A extração, houve um acúmulo de petróleo, de gás natural, que ficaram retidos até serem extraídos pelo ser humano, com o aumento da pressão e da temperatura. Então, como nós podemos observar aí na nossa animação, que essa formação, né, tem ali a ver, iniciou com a questão do fitoplâncton, do zooplâncton, tem ali a questão da pressão, da temperatura e que faz ali a formação do petróleo juntamente com o gás natural. E agora vamos analisar o gás natural, que é uma fonte de energia mais limpa em comparação, né, com o carvão e o petróleo, porque ele elimina menos dióxido de carbono quando queimado. O gás natural ele é usado para geração de eletricidade, aquecimento e como combustível veicular, certo? E agora nós vamos ver uma animação de uma indústria petroquímica. Observem aí. Uma refinaria, onde vai ter um porto petrolífero, uma torre de perfuração e um tanque de armazenamento. E aí nós observamos aqui duas colunas de destilação dos óleos combustíveis, certo? Na primeira nós vamos ter os óleos combustíveis e na segunda os óleos lubrificantes. Observem aí. Nós temos o oleoduto, que traz o petróleo bruto, certo? Então, observem aí, chega o petróleo, entra no forno tubular, aumenta a temperatura e aí, na primeira coluna, nós vamos ter os óleos combustíveis, como o querosene, o petróleo pesado, o petróleo ligeiro e o gás. Passando o resíduo da destilação, entrando novamente no forno tubular, nós vamos ter a segunda, que são dos óleos lubrificantes, que vai ter o querosene, certo? O petróleo pesado e o petróleo ligeiro. E a gente vai separando de que forma? Porque cada um vai ter ali o processo, a temperatura da sua destilação. Então, por isso que você vê aí, ó, 120, 160, 220. Então, quando atinge essa temperatura, faz ali a extração, certo? Então, o petróleo, vocês observem aí que tudo dele é aproveitado, nada é eliminado. Porque no primeiro nós vamos ter aí o que seria de resíduo, entra novamente no forno tubular e segue para a segunda coluna de destilação, fracionada, certo? Que nós vamos ter ali, e o que seria também de resíduo, vai virar o betume que vira o asfalto. Então, nós temos aí os lubrificantes pesados, os lubrificantes semifinos e os lubrificantes finos. Então, você vê aí a diferença de temperatura que vai atuar aí na destilação fracionada deles. E aí, lá, o que seria o resíduo, né, que é o betume, segue também para ser transformado em asfalto, certo? Então, nós vemos aí que ele é um recurso, né, não renovável, mas que se faz a extração de todo e qualquer resíduo possível dele. Então, nesse aspecto está correto, já que nós temos consciência, né, de que ele é algo finito. E agora nós vamos falar sobre um outro combustível fóssil, que é o cisto betuminoso. Qual é a natureza dele? É uma rocha sedimentar, geralmente argilosa, que vai ter na sua composição grande quantidade de matéria orgânica, que é o querogênio, certo?
E ele é utilizado para quê? Para a produção de energia. E é a fonte de energia que, quando submetida a altas temperaturas, vai liberar um óleo, água e gás. E esse óleo ele é muito parecido com o petróleo, certo? Então, o óleo de cisto, ele é resultante do processo de pirólise. Que é o pirólise? É a queima, mas na ausência do oxigênio. E é quimicamente similar ao petróleo convencional. E por que nós estamos falando disso? Porque no Brasil nós temos reservas, certo? O Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de cisto betuminoso. As jazidas brasileiras incluem locais no Vale do Paraíba, na formação do Irati, em São Mateus do Sul, no Paraná e no Maranhão. E a exploração de cisto no Brasil está em fase inicial, com teste e avaliações de impacto ambiental, sendo realizados pela indústria e pelos governos, pelos órgãos governamentais, certo? E aonde estão essas bacias, essas reservas? Observem aí. Estão nas bacias, certo? Bacia do Parnaíba, bacia do Recôncavo, bacia de São Francisco, bacia do Paraná e bacia de Perecis, certo? Onde tem a maior probabilidade de ocorrência dessas reservas. E aí nós observamos, né, que essa reserva de recuperável estimada distribuída aí por diferentes países e inclui aí o Brasil. E quais são os desafios e riscos dessa exploração, professora? A poluição. A exploração pode causar poluição hídrica. Vocês viram ali as localizações, sempre se referindo a bacias? Então, tem a poluição hídrica e atmosférica devido aos processos químicos e emissão de gases poluentes. O consumo de água, o processo de extração demanda uma quantidade considerável de água doce. E também é o risco de quê? Desequilíbrio de carbono, a liberação do carbono sequestrado na rocha para a atmosfera contribui para o aumento dos gases do efeito estufa e o aquecimento global. A contaminação de águas subterrâneas, a mineração pode contaminar o subsolo e as fontes de água potável, como o aquífero Guarani no Brasil. Então, nós vimos que os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural, são usados como fonte de energia para gerar eletricidade, aquecer residências e indústrias e mover veículos. Eles também são matéria-prima para fabricar diversos produtos, incluindo plásticos, tintas, fertilizantes e asfalto. E como nós utilizamos os produtos dos combustíveis fósseis? Principalmente no transporte, com carros, motos, como caminhões, ônibus, através da gasolina e do diesel, que são derivados do petróleo. Os aviões utilizam o querosene de aviação, os barcos e navios, óleos combustíveis. Na indústria e geração de energia, as usinas termoelétricas, elas queimam carvão, gás natural ou óleo para gerar eletricidade. As caldeiras em fábricas alimentícia, química e têxtil de papel e celulose, gás natural, né, o carvão e o petróleo alimentam fornos, máquinas e processos de produção de cimento, de aço e produtos químicos. E o gás natural é um componente na produção de fertilizantes e hidrogênio. E no nosso dia a dia, no gás de cozinha, que é derivado do petróleo e do gás natural, a eletricidade gerada a partir da queima de combustíveis fósseis em termoelétricas alimenta eletrodomésticos e sistemas de iluminação, certo? Contudo, essa exploração, né, ela traz ali um risco, que a exploração e a utilização desses combustíveis fósseis causam grandes impactos ambientais, como a poluição, tanto do ar quanto da água, degradação do solo e perda da biodiversidade, e a emissão de gases que intensificam o efeito estufa e o aquecimento global, além de afetarem a saúde humana com doenças respiratórias e neurológicas. O transporte do petróleo e do gás natural por navios e outras formas apresenta um risco constante de acidentes, como vazamentos,
com consequências ambientais severas. Qual a produção de gases, né, e impactos? O que acontece na queima? Acontece uma reação química, de forma simplificada. O combustível fóssil mais o oxigênio vai gerar energia, contudo, gera também gases poluentes. E quais são os principais gases, né, e seus efeitos? Nós temos o dióxido de carbono, que é o principal gás do efeito estufa, causa, né, do aquecimento global e das mudanças climáticas, com secas mais extensas e chuvas torrenciais. Óxido de nitrogênio e enxofre, causadores da chuva ácida que prejudicam florestas, solos e construções. Material particulado, que é a fuligem, que causa problemas respiratórios como asma e bronquite. Então, observe aqui na nossa imagem, né? Esse esquema ele demonstra o quê? Como a chuva ácida, com a presença de óxidos de enxofre, resumidamente, né, os óxidos de enxofre liberados por diferentes fontes, como observe aí as emissões vulcânicas, o spray marinho, as emissões biogênicas, formam ácidos sulfúricos e sulfuroso, os quais são arrastados pelas chuvas em direção à superfície do solo. E a mesma relação pode ser usada para os óxidos de nitrogênio, os quais, em contato com a água atmosférica, formam ácidos nítrico e nitroso, certo? E nós vimos até aqui tudo isso que os combustíveis fósseis, eles permitiram, né, trouxeram para a nossa sociedade um grande avanço. Contudo, os combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo, o gás natural, foram esses pilares fundamentais, né, do progresso humano, impulsionando revoluções industriais, conectando continentes e moldando a sociedade moderna como a conhecemos. No entanto, esse avanço teve um custo ambiental profundo e, diante disso, é urgente repensar nosso modelo energético. A transição para fontes renováveis não é apenas uma alternativa, é uma necessidade. Precisamos agir com responsabilidade, buscando o equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação, para que as futuras gerações herdam um planeta habitável, saudável e justo. Que essa reflexão nos inspire e faça as escolhas mais conscientes e o construir um futuro movido por energia limpa, sustentável e solidária. Eu espero que você tenha aprendido mais ciência. Eu sou a professora Aldaleia Santos e até uma próxima.